Fala galera, beleza? Aqui para mais um vídeo, agora fazendo a questão 5, ok? Vamos lá ler. Usando a estrutura de repetição que você desejar, você pode usar o while ou do while. Faça um programa que receba o nome, salário e o sexo de várias pessoas distintas. No final do programa, imprima a média salarial, o nome do indivíduo que recebe o maior salário, o nome do indivíduo que recebe o menor salário, a média salarial das mulheres, a média salarial dos homens. Pois a impressão retire 300 do salário do indivíduo que recebe o maior salário e adicione ao salário do indivíduo que recebe o menor salário. Imprima na tela com quanto o indivíduo de menor salário ficou e quanto o indivíduo de maior salário ficou. Então vamos lá. Primeira parte vamos fazer essa, depois a gente faz essa, depois essas duas, depois essas duas aqui e por fim fazemos essa, ou seja, vamos dividir a nossa questão em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então vamos lá. Primeira parte vamos fazer essa aqui, ó. Fazer com o sistema de repetição, pedir o nome, o salário e o sexo de várias pessoas. Então vamos lá. Vou criar aqui um novo arquivo, acabei esquecendo. 5 nome, sexo e salário.cpp. Eu queria falar dentro de um arquivo errado. Mas ok, então vamos lá. Hashtag include IOStream. Vou limpar aqui minha tela. No finalzinho. Vamos incluir nossa biblioteca IOStream using namespace std int main. E vamos abrir o nosso código. Como ele fala, usando a estrutura de repetição de nossa preferência, eu vou usar o do while, já que ele executa uma vez para depois perguntar. Se a gente não precisa repetir código, então vamos usar aqui o do e o while aqui mais abaixo. Não vou escrever a pergunta que ele faz, mas por enquanto vamos usar. Primeira parte que vamos fazer, a gente tem que pedir o nome, o sexo e o salário. Então, primeira coisa, vamos pedir o nome. Para a gente salvar esse nome, a gente tem que pegar uma variável do tipo string, que já que são uma cadeia de caracteres. Então, vamos pedir, cout, digite o seu nome. Só ajeitar aqui. E vamos receber esse nome e salvar na variável nome. Depois disso, a gente vai pedir o sexo dessa pessoa. O sexo eu quero receber um M de masculino e um F de feminino. Então vamos lá, vamos fazer aqui do tipo char, né? Char sexo. E vamos colocar aqui pedindo cout, digite o seu sexo. E vou deixar explícito M para masculino e F para feminino. E vamos receber esse nome e coloca aqui sem sexo. Depois disso, a gente tem que pedir o salário dessa pessoa. O salário não é um número inteiro. O salário, por se tratar de dinheiro, ele pode vir no seguinte formato: 1950 centavos, por exemplo. Isso pode ser o salário de uma pessoa. Claramente, como a gente está falando de programação, seria 1900,50, já que a gente não utiliza o vírgula. Então, vamos criar essa variável que vou utilizar o tipo float. Pode ser tipo float ou tipo double, ok? Vou utilizar o float porque ele tem uma precisão melhor. A gente não precisa de uma precisão tão grande para um salário. Okay? O double basicamente é um float, só com uma precisão bem melhor de casas decimais. Então vamos lá, vamos pedir esse salário dessa pessoa. Digite seu salário. Então basicamente a gente vai pedir um salário dessa pessoa. Quando a gente vai pedir o salário dessa pessoa, a gente vai salvar numa variável que recebe números com casas decimais. Por exemplo, o float eu vou utilizar aqui, pode ser também o double. Por que eu vou utilizar o float? O float é um número que recebe, é uma variável, um tipo de variável bem semelhante ao double. A única diferença é que ele tem uma precisão melhor. Como a gente está falando de salário, salário normalmente só tem duas casas decimais, que são centavos, a gente não precisa de uma precisão tão grande. Então vou utilizar aqui o float salário. Criou essa variável. Agora vamos receber ela. Vamos pedir cout, digite o seu salário. Cin salário, salvar na variável salário. Para ficar até bonitinho, eu vou colocar aqui o RS, ó. R e o S.
para ficar bem legalzinho a pessoa digitar. Ok, fazemos isso, agora a gente pergunta se a pessoa quer continuar. A gente vai receber uma variável, por exemplo, resposta, como a gente já fez nas outras questões. Essa variável quer receber um S para sim, então é um tipo caractere resposta. Vamos perguntar se a pessoa quer continuar. Alt. Deseja continuar. Vamos deixar explícito aqui, S para sim, certo? E vamos receber nossa variável sim, resposta. Sabendo se ele quer continuar ou não, a gente testa resposta. Se a resposta for S ou resposta for igual a S minúsculo, ou seja, enquanto a resposta for um S, ele vai ficar executando. Com isso a gente finaliza aqui, ó, Alt, dá um barra N, fim, barra N, só para a gente ter uma ideia. Vamos testar essa primeira parte? Vamos lá. Então, eu vou compilar o nosso programa, certo? Vou compilar aqui. Vai dar um pouquinho de trabalho eu escrever aqui todinho? Vai, mas não tem problema não. Aí, vamos lá. Ok. Compilou, deu certo. E agora eu vou executar. Vou executar o nosso programinha. Executei, ele pediu, digite o seu nome. Vamos digitar meu nome aqui. Pedro, masculino. Meu salário, meu amigo, que pena. Não é nem R$70 por mês. Então assim, digite seu nome. Vou dar uma quebra de linha bem aqui em cima. Fica mais organizadozinho, ok? Maria, feminino, salário de R$800. E não finalizou, deu tudo como certo, como a gente queria. Então, fizemos a primeira parte, vamos para a próxima. A próxima é para a gente calcular a média salarial. Como a gente sabe, média salarial, como a gente já viu aqui na questão 1, é basicamente um valor, é a soma de um valor dividido pela quantidade. Então, a média salarial seria a soma dos salários dividido pela quantidade. A primeira coisa que vamos fazer é fazer essa soma. Então, vamos criar aqui, ó, float, soma, salários. Eu vou iniciar essa variável com 0, ou seja, a soma de todos os salários no início é 0, porque não tem nenhum salário. Após a gente pedir o salário, a gente basicamente vai fazer soma, salários, recebe quem? Recebe ela mesmo, mais o salário digitado. Ou seja, a gente vai receber essa soma dos salários, vai fazer dessa forma aqui, basicamente a soma, mais o salário toda vez repetir, vai somar mais uma vez. E para a gente pegar a quantidade, vamos criar aqui do tipo int, quantidade seria de pessoas em geral, então vamos lá, quantidade, toda vez repetir, mais. Ok, já temos a quantidade, já temos a soma de salário. Vamos calcular essa média. A média a gente pode colocar aqui, ó, média salário. Criar a variável. Aqui criamos a variável, tipo float também, porque a gente vai ter uma divisão. E a soma de salários também é do tipo float, então não faria sentido. E vamos lá, como seria? A gente precisa colocar aqui dentro do nosso array? Não, porque a gente só quer a média dos salários, todos os salários finais. A gente não precisa executar essa soma, essa média, toda vez que repetir. Então aqui fora do while mesmo, a gente calcula. Então média, escrevi errado. Média salário vai receber quem? Vai receber a soma dos salários dividido pela quantidade. Beleza? Então a gente calcula aqui a média dos salários, a gente já pode exibir. A média salarial foi de RS, a gente exibe aqui, ó, média salário. Vou dar um barra N aqui no início, para ficar mais bacaninha. Vou compilar nosso código, após isso vou executá-lo. Então vou colocar aqui o Pedro, masculino, vou dizer que eu recebo R$1.000, vou botar uns valores fáceis. Eu vou continuar assim. Maria, feminino, recebe, não sei, uns R$500. A média seria quanto? Seria 750 mais ou menos, né? Então, em vez de continuar, não. Então, a média salarial foi um número muito grande. Por quê? Porque a gente esqueceu, eu esqueci no caso, de dizer
qual é o valor de quantidade. Quanta quantidade se inicia, que no caso é o 0, ok? A gente esqueceu, por isso a gente coloca aqui quantidade recebe 0 para a gente iniciar o valor com 0. Aqui ele acabou assumindo um valor aleatório, por isso ele acabou fazendo uma divisão gigantesca, ok? Então, deixa eu compilar, executar. Então, Pedro, masculino, 1000 depois Maria, feminino, vou botar 500 e não quero mais repetir, deu tudo certo. Visto que a média salarial foi 750, como a gente queria. E para continuar, vamos lá para a letra B e lá para a letra C. Então, aqui, o nome do indivíduo que recebe o maior salário e o nome do indivíduo que recebe o menor salário. Ok, então vamos lá como a gente vai fazer. Vamos fazer da seguinte maneira. Olha só, vou colocar aqui, que já é uma coisa mais complicadazinha. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai criar é uma variável para receber nome maior salário e nome menor salário. E outra coisa que a gente vai acabar tendo que fazer é criar, vou até fazer em outra linha aqui, vou colocar essas variáveis em outra linha. Outra coisa que a gente vai ter que fazer é basicamente criar uma variável para o maior salário e outra variável para o menor salário. Vocês vão entender por quê. Okay? Maior salário e menor salário. Por que a gente criou essas duas variáveis? Porque aqui a gente vai ter que fazer um teste. A teste vai ser o seguinte: se o salário atual que a pessoa acabou de digitar for maior do que o maior salário, isso quer dizer que agora o salário digitado é o maior salário. Então, maior salário recebe salário e o nome maior salário vai receber quem? Vai receber o nome. Ok, beleza. Essa lógica está correta. Porém, existe um erro aqui. O erro é o seguinte. Vamos supor. Vamos fazer aqui, por exemplo, o do menor salário. Vou botar aqui if salário. Se o salário for menor do que o menor salário, então o menor salário recebe salário e o nome menor salário recebe o nome. Mas espera aí, Pedro. Quem é menor salário? Você não fala que se a gente não iniciar com nenhum valor, ele vai pegar um valor aleatório? Beleza, vamos colocar para ele iniciar com 0. Possivelmente o maior salário que eu digitar, um salário que a gente vai digitar, provavelmente vai ser maior do que 0. Porém, o menor salário já é o 0. Dificilmente alguém vai ter um salário menor do que 0. Ah, mas vamos iniciar com um valor gigante, 10.000. Mas vamos falar que a gente vamos dizer que a gente está falando de peixe grande. O salário dos caras é acima de 10.000. Todo mundo que vai passar aqui é acima de 10.000. Então, aqui entra uma parte mais complexa. Qual valor a gente vai dar? E aqui vai uma coisa. A gente vai fazer o seguinte. A primeira pessoa, os primeiros salários digitados, vai ser o valor do maior salário e do menor salário ao mesmo tempo. Como a gente faz isso? Então, a gente vai ter sim esse teste. Se o salário for maior do que o maior salário, a gente vai fazer um outro. Ou a quantidade for igual a 1, ou seja, quando a quantidade é igual a 1 na primeira pessoa. Na segunda pessoa já vai ser diferente. Então, nunca vai entrar nesse caso aqui, a não ser na primeira vez. Ou seja, na primeira vez ele vai entrar, vai definir esses dados, que o maior salário vai receber o salário, primeiro salário, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Ou a quantidade for igual a 1, ou seja, a primeira pessoa também vai ser a que vai ter o menor salário inicialmente. Então é desse jeito que nós resolvemos. A gente não precisa iniciar com um valor, porque eles já vão ser iniciados com o valor do salário, que a primeira pessoa vai ser a que vai ter o maior salário e o menor salário
respectivamente. Depois disso, não vai ter como entrar aqui, porque a quantidade vai ser diferente de 1, só vai poder entrar nesse caso aqui. Ou seja, se o salário for maior do que o maior salário, ou o salário menor do que o menor salário. Não sei se deu para entender, mas a lógica é essa. A gente tem que entrar uma vez para a primeira pessoa, depois a gente começa a fazer os testes de fato sobre o salário. Então, a gente tem que fazer aqui o seguinte. Vamos exibir. Barra N, o maior salário é do... Vamos botar aqui, ó, maior nome, aliás, tem que dizer o nome do maior salário. E Cout é do ou da, né? Porque pode ser uma mulher também. O menor salário... Opa. É do... E vamos botar aqui nome menor salário, ponto vírgula. Vamos compilar e executar para eu explicar um pouco melhor para vocês. Então, digite o nome, Pedro. Deixa o sexo masculino. Beleza. Salário até maior salário não é nada, menor salário não é nada. Vou digitar meu salário. Vou dizer que aqui é 700. Okay. O meu salário, 700, tem como ser maior do que o maior salário? Não tem, porque eu nem defini um valor de maior salário, é um valor aleatório. Porém, a quantidade de pessoas é igual a 1, porque eu sou a primeira pessoa. Então, querendo ou não, vai entrar aqui, o maior salário, a variável maior salário, vai receber o meu salário, que é de 700, e o nome do maior salário vai receber o meu nome. Então, coloquei sim. A mesma coisa vai servir para aqui. Meu salário tem como ser menor do que o menor salário? Pode ser que sim. Mas se não for, caso ele assuma um valor menor do que 700, como eu disse que é aleatório, a quantidade é igual a 1? É sim. Então, o menor salário vai receber o meu salário. Então, eu vou dizer que quer continuar? Não. E olha só. A média salarial é de 700. Qual é o maior salário? É de Pedro. Quem é o menor salário? É de Pedro também. Ou seja, funcionou da forma que eu queria mostrar para vocês. Deu para entender agora, né? A próxima parte é a média salarial das mulheres, a média salarial dos homens. Quando a gente calcula a média salarial das mulheres, a soma, a gente já fez a média salarial, mas a média salarial das mulheres é só fazer a soma do salário das mulheres mais a quantidade de mulheres. Depois a gente faz a mesma coisa para os homens. Beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente já tem que ter pedido o sexo e o salário. Então, vamos fazer aqui embaixo. Depois dessa questão do maior e menor salário. Então, vamos fazer o seguinte. Se sexo for igual a F de feminino ou sexo igual a F de feminino, só que minúsculo, certo? Caso seja feminino, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma soma. Então, vamos aqui, ó. Vamos criar aqui, ó. Float. Soma salários mulheres. Vou criar essa variável. Recebe 0. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter a quantidade de mulheres. Então, quantidade mulheres. Recebe 0 também, vamos deixar com 0. Mesma forma, a gente aqui vai ter que ter a média salário mulheres. Eu estou fazendo só das mulheres, depois a gente replica isso para os homens, ok? Então, vamos lá. Se a pessoa é de sexo feminino, a soma do salário das mulheres recebe quem? Recebe ele mesmo, mais o salário digitado. Ao mesmo tempo, a quantidade de mulheres recebe mais, né? Recebe mais 1. Por fim, aqui a gente pega e calcula. Média, salário, mulheres, vai receber quem? Vai receber a soma do salário das mulheres dividido pela quantidade de mulheres. Aqui a gente já pode exibir, ó. Cout, barra N, a média salarial das mulheres foi de, vou botar aqui um RS, e média salário mulheres. Mesma forma, a gente pega e faz isso para os homens, ok? Então, a gente vai criar aqui, ó, mais uma variável float. Vou até fazer aqui na frente mesmo. Soma salário, em vez de mulheres, a gente bota homens, recebe com 0. Média salário
homens e a quantidade de... Opa, rapaz. Quantidade de homens, que começa também com 0. Dessa forma, a gente repete. Se não, e se o sexo não for feminino, e se o sexo for igual a M de masculino, maiúsculo, né? Ou sexo igual a M minúsculo, a gente faz a mesma coisa. Soma, salário, homens, recebe essa mesma soma, mais o salário. Opa, eu ia botar um espaço para ter um D e Enter. E se não for, e se for, aliás, a quantidade de homens a gente também soma mais um. Ponto, vírgula. Aqui a gente vai calcular também essa média. Média salário de homens. A soma salário de homens dividido pela quantidade de homens. Que a gente calcula essa média. E coloca aqui, barra N. A média salarial dos homens foi de RS média salário homens, ponto, vírgula. Então a gente já terminou essa outra parte. Vamos testar? Vamos lá. Vou compilar, executar. Então vou botar aqui, ó, Pedro, sexo masculino, recebe 700. Vou continuar. Maria, sexo feminino, recebe R$800. E vamos continuar. Depois, Guilhermina, sexo feminino também, e recebe R$1.000. Não, então vamos lá. Média de salário da mulher é 900? Sim. Menor salário é de Pedro? Sim. Maior salário de Guilhermina? Sim. A média salarial dos homens foi de 700? Sim, perfeitamente. Deu tudo certo, como podemos ver. Agora vamos para a nossa última parte. Após a impressão, retire 300 do salário do indivíduo que recebe o maior salário e adicione ao salário do indivíduo que recebe o menor salário. Então, vamos lá, a gente tem que fazer isso, depois imprimir na tela. Então, vou fazer o seguinte, eu vou dizer aqui, ó. Vou botar até assim, ó. Vamos passar R$300 do maior salário para o menor salário. Vou fazer dessa forma. Só para informar. E como a gente faria isso? A gente pode fazer da seguinte forma. Maior salário vai receber quem? Vai receber ele mesmo, menos 300, que ele vai receber vai ser diminuído, e menor salário vai receber ele mesmo, mais os 300. Pronto, a gente pode fazer dessa forma, e a gente vai exibir aqui, ó, Cout. O maior salário, não, vamos botar assim, o salário, tô todo perdido, salário de, aí eu vou colocar aqui, ó, nome do maior salário, agora é de, vou botar RS, maior salário. E por fim, ou seja, a gente vai dizer o salário da pessoa lá, a gente diz o nome dela, e depois diz o novo valor. E o salário de nome menor salário agora é de RS menor salário. Beleza? Ponto, vírgula. Assim a gente finaliza o nosso código. Somente a gente tirou 300, botou 300 aqui, e é basicamente isso. Não tem nenhum segredo. Então vamos compilar, vamos executar e vamos fazer o mesmo teste de antes. Pedro, sexo masculino, meu salário vai ser de 700. Sim. Agora o nome de Maria, ela recebe 800. Eu acho que eu errei. Deixa
Deixa eu finalizar aqui, galera, que deu errado. No sexo eu botei o coisa. Pedro, masculino, 700, sim. Maria, feminino, 800, sim. Guilhermina, feminino. Vou botar que ela recebe aqui 1000, mais uma vez. E não. Então, olha o que aconteceu. Média salarial foi tal. Média salarial de Guilhermina, menor salário de Pedro. Média salarial das mulheres foi de 900. Média salarial dos homens foi de 700. Vamos passar 300 reais do maior salário para o menor salário. O salário de Guilhermina agora é de 700. Antes era de 1000. Tiramos 300. E passamos esses 300 para o de Pedro, que antes era 700 e agora é de 1000. Ou seja, tudo deu certo da forma que nós queríamos. E assim a gente finaliza esse exercício, que foi de fato o mais complexo. Olha aqui a quantidade de variáveis que precisamos criar. Então, galera, valeu, falou e fui!